tenho a disponibilidade de acompanhar mais de perto o mercado, outros nem tanto, né? Sim. O que eu tenho feito aí, que envolve um pouco da carta 01? Eu tenho observado o mercado, até dentro de um vídeo que você falou, no diário, né? Certo. Então, eu uso o diário como uma base para me dar a direção do trade ou da tendência, né? Então, eu vejo o diário para onde que ele está quebrando os swings, onde ele está deixando os FVGs no diário, valido no 4 horas se está tendo alguma correção, algum movimento de recuo para o movimento inicial. E o que eu tenho feito em alguns momentos é entrar na macro de Londres e na da Ásia, muitas vezes esperando a manipulação delas para ir a favor do movimento principal. Certo. Tô conseguindo entender. Então, assim, a carta 01, pelo que eu entendi, ela pega o movimento de Londres, né, primário de Londres, espera o recuo daquele movimento e vai, né? Em alguns dias, aí, obviamente, o que eu tento fazer é dentro da macro de Nova York, ou seja, a partir das 7 da manhã de Nova York, né? Assim, o movimento esperado que eu tenho é que a macro de Nova York coincida com alguma, não precisa ser necessariamente manipulação do fundo, né, de Londres, mas algum PD array ali na região bem de desconto de Londres para pegar o movimento principal que seria o do diário, né? Então, tá dando compra aí, eu tento aguardar e tenho tentado segurar o movimento até o lado oposto da macro, tentando fazer um 2 para 1. Ou seja, eu meço o tamanho da macro de Londres, deu 80 pontos, 40 de stop e o tamanho da macro de gain. Certo. Certo. Consegui entender. Mas, vem cá. Tem alguma questão que, tipo assim, pô, isso aqui ficou no limbo, eu não consegui basicamente entender uma lógica por trás, eu não consegui ver um certo raciocínio lógico assim por trás? Não, a princípio, assim, falar que só vi uma vez o vídeo, Certo. talvez eu precise ver mais uma vez, mas a princípio eu entendi bem assim, a questão de como segue a questão da carta 01, né? Aham. Uhum. Sim, sim. De pegar o movimento. Agora, por exemplo, o que eu tenho tentado é seguir à risca esse preceito. Então, vai ter dia que não vai dar trade, e aí um problema para mim é isso. Às vezes, o dia que não dá trade Você fica é o querendo dia que eu operar. estou disponível. É o dia que eu tenho mais disponibilidade para operar. Eu sei como é. Então, em alguns dias acontece aquilo. Pô, se eu tivesse aqui, eu tinha pegado esse trade. Certo. Ou seja, o que eu tenho tentado fazer é automatizar, sistematizar ao máximo o processo para olhar o gráfico e ver aqui daria meu trade Sim. e tentar fazer aquele trade mais um máximo no dia. Perfeito. Sim, consegui entender. Vamos lá então. Consegui compreender as questões abordadas pelo Ryan. É Ryan mesmo ou eu estou pronunciando errado? Pode falar Rian, no Rian. caso dela. Beleza. Rian. Então, consegui entender o que o Rian expôs. Vamos trocar aqui algumas ideias bem interessantes. Vocês viram que eu mandei para vocês desde segunda-feira até mais ou menos quinta-feira ali, onde eu estive operando, certo? Eu mandei para vocês horários e fotos do calendário. Que é o que? É basicamente uma das premissas que o Michael inicia na carta 01. Ó, preste atenção no calendário. Preste atenção no calendário e tenta combinar com notícias específicas. Então, basicamente o que é que o Michael está falando aqui já pode ficar um adendo e uma dica para geral do Masterclass. Ele basicamente está dizendo, ó, preste atenção nas notícias, porque depois dessas notícias tende a acontecer, vamos dizer que a verdadeira movimentação.
como se a notícia fosse o último presságio de manipulação para então o mercado começar a entregar a sua verdadeira movimentação. Basicamente o que o Michael está querendo expressar por trás daquilo é, de Londres, a abertura de meia-noite, Midnight Open, até mais ou menos ali a notícia, vai ter movimentações boas? Vai ter movimentações boas. Mas o que ele está mostrando sobre o calendário é basicamente, você vai querer combinar as suas operações atrelados a essas notícias. Por quê? Porque as notícias, quando elas vierem a acontecer, vai te dar um norte, vai te dar uma direção, vai te mostrar basicamente um movimento limpo. Então, o que foi que eu tentei passar para vocês de uma forma um tanto quanto subliminar? Tal hora, preste atenção, tem essa notícia e tal hora tem essa notícia. Vamos tentar operar depois da notícia. Terça-feira, tem essa notícia e tem essa notícia. Vamos tentar operar depois desse horário. Vamos já iniciar aqui, Rian, para que tu consiga observar Forex Factory, não só tu, mas todos que estão na sala e todos que vão assistir essa aula gravada. Trade, calendário, melhor dizendo, desculpem. E vamos pegar aqui de 1 a 6, que foi ontem, aplicar. De 1 a 6 aplicando, estamos aqui. Vamos aqui nessa abinha aqui, que é basicamente para você selecionar. Vamos deixar todas as moedas ativas, certo? E vamos pegar aqui a pastinha vermelha e a pastinha branca, que é basicamente o que vai ter relevância para mim. Laranja e amarelo, nem tanto. Só notícias de alto impacto mesmo, que tem mais aquela característica de manipulação. Quando a gente entende isso daqui, a gente começa a olhar para o mercado a partir de e embasado no que a gente tem uma seletividade. Então, domingo, dia 1, observem que preste atenção que tivemos um feriado no NZD e no CNY. Na segunda-feira a gente teve um feriado no euro. Mas basicamente o que é que a gente opera? A gente opera basicamente nas 100. Nas 100, MNQ1, MES, que é o S&P, e o Dow Jones. Né? Então, o que é que a gente tem de relevante aqui? A gente tem uma notícia às 11 horas e a gente tem uma notícia às 2 horas da tarde. Então, o que é que a gente basicamente quer? Eu vou operar pela parte da manhã. Lembrando que isso aqui é horário de Brasília, tá, pessoal? Então, caiam 1 hora antes. Então, se é 11 horas aqui em Brasília, é 10 horas lá em Nova York. Então, se eu estou querendo operar pela manhã, basicamente fica interessante o quê? 10 horas da manhã, vamos prestar atenção no que aconteceu na segunda-feira, que foi justamente o que eu mandei para vocês. A gente tem notícia tal hora e a gente tem notícia tal hora. 10 horas da manhã. Bem aqui, Bem aqui. 10 horas da manhã. Aqui está a notícia. Aqui está o olho do furacão. É aqui onde o cerne da questão acontece. Temos uma parada bem intrínseca e bem interessante aqui. Então, o que é que eu vou prestar atenção? Vamos lá, vamos montar aquela questãozinha. Onde foi o preço de abertura semanal? A gente teve o preço de abertura semanal nesse gap. A gente sabe que esse preço de abertura semanal, ele vai culminar em quê? Em patamares de premium e patamares de desconto para um candle semanal. Então, se o mercado ele abre no domingo e cai, ele está caindo para um patamar de desconto. Se ele está caindo para um patamar de desconto, o que é que eu observo? Eu observo, basicamente, uma possível manipulação de pessoas acreditando nessa continuação de venda para então começar uma movimentação altista. Certo? Para então começar uma movimentação altista. 10 horas da manhã está aqui. É o que a gente vai chegar lá. Mas antes disso, o que é que a gente tem? Como você bem frisou, o diário. A gente tem o diário. Cadê? E quando a gente observa o diário, qual é a primícia da carta 01? São 20 dias. São 20 dias. Então a gente está aqui, segunda,
aqui está na sexta. Então eu vou pegar a partir dessa segunda e vou contar 20 dias atrás. Tá, aqui ó. 12, 20 dias. 20 dias nós temos bem aqui. Então eu tenho uma máxima de 20 dias aqui e tenho uma mínima de 20 dias aonde? Aqui, ó. Então eu tenho minhas duas questões, certo? Tenho minhas duas questões. A máxima e a mínima dos últimos 20 dias, a partir do início da semana. Quando eu caio em um patamar menor, mas a gente vai chegar lá, mas quando eu começo a entender aqui, o que é que eu tenho aqui, pessoal? O que o Ryan falou, né? O Ryan falou que ele presta atenção nas quebras. E o que é que a gente tem tendo aqui? A gente tem um swing low expandindo acima de um swing high. Culminantemente, eu tenho isso daqui, ó. Reparem. Uma Fibonacci sendo traçada. Eu tenho um patamar de desconto. Então, na semana passada, o que é que eu tenho? Eu tenho o PWH, Previous Week High. Esse Previous Week High aqui, ó, ele é um nível muito nítido para ser buscado. Por quê? A gente está tendo um mercado quebrando swing highs, isso é uma premissa básica. Então, para essa semana, só nessa análise aqui do diário, eu já consigo entender uma perspectiva bem interessante para mim, que é o quê? É uma possível movimentação altista para esta semana. Se eu já estou visualizando essa possível movimentação altista para essa semana, o que é que eu, David, vou buscar? O que é que eu, Ryan, vou buscar? Rian, o que é que eu, Rian, vou buscar? Eu vou buscar movimentações altistas. Eu já tenho um predisposto. Eu já tenho uma visão prévia do que eu quero. É uma movimentação altista. E se eu quero uma movimentação altista para atacar esse PWH, o que é que eu vou estar procurando? Eu vou estar procurando movimentações altistas, embasados no que a gente aprendeu na carta 01. Para atacar esse nível aqui. Que é o quê? É o nível máximo dos últimos 20 dias. E se a gente prestar atenção, a gente ainda tem um dia. Se a gente prestar atenção, a gente... temos esse dia aqui. E o do dia 30, o dia 2, já foi buscar também logo cedo. Foi buscar logo cedo, lá por volta das 9 horas, já tinha ido buscar a máxima da sexta-feira. Mas o importante é o quê? É as máximas em abertas. PHs ou PLs. E o que é que a gente tem? A gente tem uma movimentação intrínseca altista. Se eu tenho uma movimentação intrínseca altista, tá na cara que é alta, eu vou procurar comprar durante a semana. Até que o mercado atinja esse ponto, que foi na quinta-feira, as prévias do paywall que eu comentei com vocês. Tô abaixando minha mão aqui para operar. Quando o preço chega nesse patamar aqui, que foi justamente o ataque que eu fiz, junto com o IPDA e essa liquidez, eu fui lá e comecei a conversar com vocês. Olha esse momento de venda, a partir de meio-dia, alguma coisa. Tudo bem? Então vamos lá, voltando aqui para o cerne da questão, a notícia, que é o que a gente está trabalhando. 5 minutos, Alt G, segunda-feira, dia 2. Estamos aqui. Olha lá. O que é que Londres aqui faz, pessoal? Londres captura a mínima da Ásia. É uma questão bem interessante que a Ásia tem um comportamental mais ou menos de quê? De acumulação. A gente já sabe disso. A Ásia tem mais ou menos um comportamental de acumulação. Então, se a gente observa Londres caindo, capturando a mínima de Londres, e o último movimento de Londres é altista, olha o último movimento de Londres aqui, O último movimento de Londres é esse. Nítido, nítido, nítido. A última quebra nítida que acontece em Londres é essa. E depois culmina em mais o quê? Mais movimentações altistas. Lá por volta do início de Londres, de Nova York. O que é que eu vou esperar depois das 10 horas?
uma possível movimentação altista. Quando o mercado quebra esse nível de swing high, aqui, ó, o que é que ele está fazendo? Ele está confirmando um nível de quê? De bloco. Mês 4, Masterclass. Que agora eu mudei para os módulos, né? Quando ele confirma esse nível de bloco e vem interagir com esse bloco aqui, a gente tem um propulsion. Ó. A gente tem um propulsion. Ah, David, mas o pavio ultrapassou. Pavio faz o estrago, mas o corpo é quem conta a história. Certo? O pavio faz o estrago, mas o corpo é quem conta a história. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem isso. Quando o mercado vai acima desse pavio aqui, a gente tem um propulsion block. Então, a gente tem uma reentrada aqui. Ó, uma reentrada por aqui, ou no 50%. Faça como você quiser. Stop abaixo dessa vela aqui, ó. E alvos mais acima. Basicamente foi isso que eu fiz na segunda-feira. Foi isso que eu fiz. Carreguei até por volta ali de meio-dia, tal, que saí mais ou menos aqui com a parcial, conduzi meu stop para aqui. Aqui assim, ó. E deixei rolando o restante da operação. Quando fechou mais ou menos a 3 e alguma coisa aqui, eu fui lá e encerrei a operação por de vez. Tá? Próximo dia aqui, ó. Dia 3. 11 horas da manhã, ó. 10 horas novamente. Dia 3. 10 horas novamente. Bem aqui, ó. Pode ver. Minhas marcações estão aqui ainda. O que é que Londres faz, pessoal? Mesma coisa, ó. Mesma coisa. Ásia acumula, Londres manipula. Lembrando, pessoal, não é via de regra que isso sempre vai funcionar, mas é um comportamental que tende a estar acontecendo. Ásia acumula, Londres manipula. Última movimentação de Londres ali, basicamente. A gente consegue ver uma mudança no patamar de entrega aqui, ó. E então começa-se a continuar uma movimentação altista. Vem a notícia das 10 horas, que está bem aqui, ó. Vem a notícia das 10 horas, que ela está bem aqui. 10 horas aqui. O que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem essa quebra de swing high. A gente tem essa quebra de swing high. Que vai me culminar em quê? Nisto daqui. Ó. Nisto daqui, ó. Foi isso aqui que eu fiz. Caiu, tal, ainda tava naquela ápice da notícia, esperei acalmar. Deixa eu entrar num minuto aqui para explicar para vocês melhor. Aqui. 10 e alguma coisa ainda tava no ápice da notícia, até 10 e 5, 10 e 7. Ainda tava naquela movimentação bem bacana, mas eu já tava vendo o quê? Patamar de desconto. Rejection block. 50% do rejection block, ó, defendido. Quando o mercado sobe, olha lá que interessante. Isso aqui é um bloco, certo? É um bloco. Quando isso aqui interage com isso aqui fica sendo o quê? Um propulsion. É? Um propulsion block. Então o que é que eu faço? Isso aqui. Isso daqui. Depois da notícia. Reparem com graduável, como é que eu posso falar? Com gradual razão de certeza, com gradual nível de certeza, vamos dizer assim. Depois da notícia, a movimentação vem limpa. E você tá tranquilo, seu psicológico tá tranquilo de que não tem mais nada para acontecer depois disso. Não tem nenhuma movimentação surpresa. Não tem, não tem.
A notícia culmina em, basicamente, a última manipulação certeira ali que vai ser culminada por notícias. Que vai ser atrelada por notícias. A notícia é isso. É a última manipulação manual, vamos dizer assim, que pode ocorrer. Depois o algoritmo vai fluir normalmente. Então, o que é que o Michael está dizendo? Busque procurar se amparar com essa carta 01 dentro do calendário. Então, preste atenção nas notícias que vão estar acontecendo no calendário. Olha aqui, segunda-feira, mostrei para vocês lá na segunda-feira. Terça-feira também mostrei para vocês na terça-feira o que é que eu estava fazendo, o horário que eu estava procurando. Na quarta-feira, salvo engano, também mandei. Olha lá, quarta, dia 4. Qual o horário? Mesmo horário. 10 horas da matina. Quarta-feira. 5 minutos. Alt G. 10 horas da matina. Mesmo horário. Foi um pouquinho feio? Foi um pouquinho feio. Mas a gente sabe que em semana de PO é assim mesmo. Mas olha lá. 10 horas da manhã aqui, ó. Eu já ensinei pra vocês uma questãozinha bem interessante. Notícia, tá? Notícia culminou nisso daqui. Notícia culminou nisso daqui. Isso aqui fica sendo o quê? Um vacuum block. Certo? Um vacuum block. Esse gap aqui, um vacuum block. Quando a gente cai em 1 minuto, pra gente entender melhor. Claro, eu tô no 5, a premissa é o 5, é isso mesmo, e fechou no 10, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma questãozinha aqui. Olha lá. Quando esse vácuo acontece aqui, eu já tenho uma perspectiva o quê? Que está mais ou menos em um seek and destroy. E eu tenho níveis de liquidez bem interessante nesses pontos aqui, ó, sendo atacados. Em um nível de seek and destroy, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo comprar barato em sell side e vender caro em buy side. Quando o mercado vem nessa manipulação clara aqui, ó, captura sell side, vai atrás de buy side, volta atrás de sell side, depois da notícia, repara, depois da notícia 10 da manhã, eu esperei o alinhamento aqui, ó, com isso daqui. Lembrando, aconteceu um gap, ó, aqui foi um gap, é vacuum block, e um favela gap. Eu posso metrificar toda essa zona. E olha o que é que acontece. O mercado volta nele, o mercado beija ele aqui, beija ele e entrega movimentações mais altas, certo? Entrega movimentações mais altas. Então, se tem uma coisa, Rian, que eu posso falar para ti, ó, preste atenção nisso, que se tu prestar atenção nisso, eu creio que consiga limpar mais a tua visão, a tua visibilidade. Então, basicamente o que tu falou, ó, nos dias que tem trade, geralmente, eu não estou na frente do gráfico porque eu estou ocupado. Então, semanalmente, domingo, tu vai pegar aqui, ó, calendário, nem precisa ser no domingo, hoje mesmo, sábado, eu já venho aqui, dia 8 até dia 11, aplico. Venho aqui, seleciono as minhas caixas, seleciono as minhas moedas, aplico. Eu já consigo ver o que aqui, ó. Eu consigo ver que segunda-feira eu não tenho nada, domingo eu não tenho nada, segunda-feira eu não tenho nada, tenho 3 feriados aqui basicamente, terça-feira eu não tenho nada, quarta-feira, 9h30 da manhã, culminando em 8h30 da manhã. Então o que é que eu entendo aqui, ó? Eu entendo que segunda e terça, cara, vai ser dias bem chula, bem chula. Então eu já nem elevo minha expectativa. Mas para quarta-feira, depois das 8h30 da manhã, a parada vai ficar interessante. A parada vai ficar interessante. Pode anotar o que eu estou dizendo aqui. Segunda e terça tende a ser dias chula nessa semana. Quarta-feira, depois das 9h30,
a parada vai ficar um pouco interessante. Quinta-feira, depois das 9h30, também interessante. Sexta-feira, depois das 10 horas. Pode anotar isso aí que eu estou falando e na próxima semana a gente vai rever isso aqui que eu estou dizendo. Tá? Então, a carta 01 vai combinar bem com esses drives de notícias. Principalmente esses drives vermelhos. Então, tem um módulo de seletividade sendo ativado a partir disso. De que ter a consciência de, opa, peraí, quais são os dias de notícia? Dia 11, 9h30 da manhã, 3 pastas vermelhas, CPI. Eu não vou operar antes do CPI. Eu vou operar depois do CPI. Dia 12, a PPI. Depois das 9h30. Dia 13, eu tenho lá basicamente o sentimento lá dos comerciantes. Não vou operar antes das 11. Vou esperar 11 horas. Porque esse é o nível ali que eu tenho como a última manipulação manual que pode estar acontecendo. Depois os algoritmos vão fluir livremente. Vamos dizer assim, os algoritmos vão fluir livremente. Certo? Então, Rian, eu confundo um pouco, desculpa. Então, Rian, para tu ter uma seletividade maior, tu vai abrir o calendário, vai já fazer um prévio diário, como eu já venho recomendando vocês, e vai dizer, peraí, dia 11, 9h30. Então, dia 11, 9h30. Pô, tô fazendo isso. Já segunda e terça já alinhei minha visão. Vamos alinhar aqui agora. Aí vai lá e, cai matando nessa questão. Tranquilo, Rian? Fechou, meu camarada? Beleza. Eu ainda preciso alinhar essa questão do calendário melhor, mas o que eu tenho feito também é no domingo, no fim de semana, né? Eu pego o gráfico semanal e eu tenho colocado isso no papel, né? Como um diário. E eu parto da premissa de que o próximo candle, qual é a possibilidade do próximo candle? Eu tento já mapear o próximo candle semanal. Então, nessa semana aqui, partindo da premissa que o candle ele é de expansão, consolidação ou reversão, né? Uhum. Aí eu coloco no papel as possibilidades para cada tipo de candle. Tipo, se o candle for um candle de expansão, ele pode abrir com gap de alta, abrir com gap próximo do fechamento, ou abrir com gap de baixa. Aí eu começo a colocar no papel possíveis movimentos do preço se acontecer com cada um. Por exemplo, se ele abre com gap de alta e faz um primeiro candle muito forte, eu já começo a entender que provavelmente ele vai deixar aquele gap aberto ali. Se ele abre com gap de baixa, manipula e começa a subir, eu já começo a desenhar. E aí eu vou levando para o diário. Então, por exemplo, um ponto interessante é isso. O candle semanal, ele fez um candle de força, né? Fechando relativamente próximo à máxima. E é perfeitamente factível para a continuação do movimento. Certo. Entendendo que ele pode buscar as máximas, né? Uhum. Que ele faça uma pequena consolidação nesse topo, que seriam os candles de segunda e terça, né? Sim. Que são dias sem notícia, então ele pode ficar consolidando, sim, estopando a galera inteira, né? Que é na movimentação ali, na movimentação de Seek and Destroy, né? Exato. Construindo, destruindo, sempre nessa. Construindo, destruindo, certo? Então, e aí eu vou diminuindo sempre isso aí. Então eu pego no semanal, vejo isso. Aí eu jogo pro diário, beleza. Então eu tento colocar os possíveis cenários dos próximos candles, né? Aí eu vou pro diário e vejo, bom, no diário eu tenho ponto de entrada no diário, considerando aqueles os cenários que eu coloquei. Então no diário ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, e eu jogo por 4 horas. Então a minha ideia é que logo pela manhã eu pego o último candle das 4 horas, né? Sim. E tendo esse cenário desde a semana, então toda manhã por volta de
o candle das 6 horas, né, que é a abertura de um candle, é 7 horas para a gente, né? Então, esse candle de 6 horas é a minha premissa para o início do dia dentro da construção do candle, né? Então, eu mantenho uma tela com 3 tempos gráficos, né? Então, eu deixo um tempo maior à esquerda, num gráfico um pouco menor, um tempo intermediário no centro e o tempo de trabalho na direita, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes eu vejo no 4 horas que ele está um candle de expansão. Então, eu jogo por 1 hora para ver os pequenos movimentos de retração, considerando que ele pode gerar um fair value gap no 4 horas, né? Sim. E Certo. aí eu vou buscando até que eu chego nos 5 minutos e eu tento achar os prováveis pontos de manipulação. Então, aqui é um ponto que ele pode perder um fundo, né? E eu gosto muito dos fundos que são fundos de 5 minutos, mas não são no 15, né? Isso. Como muita gente trabalha nos 5 minutos, né? Então, é um fundo que às vezes é muito óbvio nos 5 minutos, mas eu jogo no 15 e falo, ó, no 15 isso aqui não é fundo, então isso aqui é um bom ponto de manipulação. Então eu marco e eu vou no minuto e eu tento enxergar primariamente se ele vai fazer um movimento que é romper esse fundo da manipulação, deixando o FVG e passado pouco tempo, né, ele faz um FVG no sentido contrário, de preferência na mesma região do FVG de queda, né, que foi de manipulação, Certo. gerando um IFVG. Então ali eu tento entrar no 1 minuto, mas, ou seja, a análise começa lá de trás. Mas a questão do calendário, né, talvez venha agregar bastante aí. Sim, sem dúvidas alguma. E até falar aqui sobre toda a sua didática em descrever o que você faz é importante. Por quê? Isso aqui também é uma dica para todo mundo, tá? É importante que esteja nítido e esteja claro na sua mente o que é que você está procurando. Não pode haver dualidade. É uma coisa, certo? É uma coisa. É muito fácil se você não tiver isso, você se perder, né? Porque você se perde no processo. Ele é feito para te confundir. Com certeza. Então, você vê um candle forte contrário, se você não tiver uma linha de raciocínio para entender se aquilo ali é realmente uma reversão, ou seja, eu estou numa região de reversão? Não. Então, às vezes, aquele candle que às vezes está corroendo o seu lucro, né? Você está no gain. Aí faz um candle forte para você não se desesperar. Né? Vão ter candles contrários, né? Dentro de um movimento maior, né? Certo. Mas se você não conseguir enxergar lá atrás, você fica na dúvida se aquele candle ele é o início de uma reversão ou só um pop stop ali para voltar a subir, né? Uhum. Só concluindo aqui, para agregar ainda mais o que o Rian falou, quando você não tem algo muito nítido e muito claro, pessoal, isso aqui eu vou dar uma explicação para vocês e a gente vai ter uma aula completa sobre isso no módulo de psicologia que eu estou orquestrando, estou planejando todo ele para vocês. A gente tem uma questão muito interessante disso daqui, ó. Anotem isso daqui, tá? ID. Eu acho que alguns de vocês já podem ter ouvido falar sobre ego, superego. Ó, isso aqui, cara, superego. Isso aqui é fenomenal, velho. A didática disso daqui, ó, quando vocês entenderem, que é basicamente a segunda tópica freudiana de id, deixa eu excluir isso aqui para deixar algo de id, ego e superego, vocês vão entender algo bem interessante, tá? E tá intrínseco nisso que o Rian falou. Quando você não tem algo definido, isso aqui vai entrar em briga. É sem dúvidas, todo mundo tem isso aqui, ó. Todo mundo tem isso aqui. Todo mundo tem um id, todo mundo tem um ego, todo mundo tem um superego. Esse e esse são rivais. E esse
é mediador. Esse aqui quer algo, esse aqui quer outro algo. Esse aqui faz a mediação, certo? Esse quer algo, esse quer algo, esse aqui faz a mediação. Eles seguem essa premissa aqui, ó, nessa sequência. Tá? Por isso que Freud foi falar sobre isso aqui, ó. Quando você geralmente entra naquelas zonas de tomar stop pra caramba, é porque esse garoto aqui, ó, ele tá em ação. Esse daqui vem da primícia do prazer. Ele quer satisfazer o prazer a todo custo. A todo custo ele quer satisfazer o prazer. Não importa para ele se você vai quebrar conta, se você vai fazer isso, se você vai fazer aquilo outro, não importa. Isso aqui é basicamente o seu inconsciente falando. Ah, dobra a mão. Ah, entra novamente. Ah, tomou stop, entra novamente. Ah, já passou da meta diária, entra novamente. É ele que vai estar falando. E geralmente quando você não entende isso, quando você começa a ver essas questões, é esse cara aqui falando. Quando esse cara aqui está falando, nitidamente, claramente, com razoável grau de certeza, vocês tendem a estar indo quebrar a conta. Porque vocês não estão ouvindo esse e vocês não estão ouvindo esse. Esse aqui, vamos dizer que ele é o cara 100% escroto, meu irmão. Esse aqui é o cara 100% certo. Esse aqui é o eu quero agora. Esse aqui, ó, é o eu quero agora. É aquela criança mimada, eu quero agora. Esse aqui é o moralmente certo. É aquela criança que aprendeu todas as regras da escola, que aprendeu tudo que o pai e a mãe ensina. Ele se opõe. E tem aquela criança que diz, oh, peraí, vamos lá. Vamos entender aqui o que é que esse daqui quer, o que é que esse daqui quer. Vamos criar uma ponte. E vamos entender isso daqui. Então, quando você não tem esse definido, esse passo a passo definido, nitidamente você está me dizendo que você está excluindo esse cara aqui, ó, e você está excluindo esse cara aqui. Quem está na ação é esse cara aqui, ó. Em grau de confiabilidade, é justamente isso. Pequeno, médio, grande. Então, o que é que o ICT moralmente prega sobre ter um plano de trade? Prega muito bem. O que é que ele prega sobre não ter um plano de trade? Prega muito ruim. E esse cara aqui faz a mediação. Ó. Ah, beleza. Esse plano de trade aqui ele é legal. Mas será que se eu ligar aqui o meu modo insanozinho, eu consigo achar algumas melhorias para isso aqui? Se eu imaginar algumas questões aqui com esse cara aqui, algumas variantes, eu não posso melhorar isso daqui? Então você vai achar uma ponte entre o seu id, entre o seu superego, que vai ser mediado pelo seu ego. Tá? Então, concluindo, quando você não tem bem específico do que você quer, isso aqui ó, vai te levar para o barro. Tá? Isso aqui vai te levar para o barro. Tu vai tomar muito stop, tu vai ficar muito na mágoa. Vai ficar muito na merda, como já diria os bons militares. Beleza? Valeu, Rian. Tamo junto. Beleza. Muito obrigado aí pelo momento aí que você disponibilizou por estar agregando, tá? Então, pessoal, são 10h44. Vamos dar 2 minutinhos de pausa, que eu vou no banheiro aqui rapidão. E vocês também pegam uma água aí, o papel e caneta. O próximo na fila é o Lanier, certo? 2 minutinhos.